Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é quando é que uma assembleia deixa de ser o testemunho? Muitos sabem que os cristãos devem estar congregados pelo Espírito Santo somente ao nome do Senhor, e somente assim podem testemunhar de que há um só corpo e um só nome, como lugar adequado de reunião. Mas quando é que uma assembleia assim reunida deixa de ser o testemunho de Deus na terra? Esta pergunta pode ser melhor respondida por uma resposta dada por John Nelson Darby. A seguinte pergunta: o que seria suficiente para uma assembleia deixar de ser o testemunho de Deus? Darby escreveu o seguinte: em minha opinião, a pergunta por si só já é um grande equívoco. Ou seja, a ideia de que o principal objetivo dos santos seja o testemunho que levam. A ideia não é novidade para mim, mas aquilo em que tenho insistido, nem me lembro há quanto tempo, talvez 30 ou 40 anos, de que quando o objetivo da assembleia ou de uma assembleia é levar um testemunho, os seus membros acabarão sendo um testemunho de sua própria fraqueza e ineficiência. Isto porque o objetivo do seu andar não será aquele que definitivamente forma um cristão. Quando as pessoas têm o objetivo correto, elas acabam sendo um testemunho. Mas ser um testemunho nunca é o objetivo principal. Ter a Cristo na prática, andar com o Filho e segui-lo, ter comunhão com o Pai e com o Filho, caminhar em humildade e obediência não fingidas, viver em real dependência de Cristo, desfrutar de sua intimidade, praticar o amor do Pai, manter nossas afeições nas coisas que são de cima, andar em paciência e confiança neste mundo, é isto que devemos buscar. Se agirmos assim, seremos um testemunho, individual ou coletivamente. Porém, procurar estabelecer um testemunho ou ser um testemunho não funciona. Moisés não procurou fazer sua face brilhar, e nem mesmo sabia que isso estava acontecendo quando ocorreu. Foi algo que aconteceu quando ele esteve com Deus. Até onde tenho observado, sempre que cristãos decidem ser um testemunho, eles acabam ficando cheios de si e não percebem, se gabando de possuir muito de Cristo. Uma face brilhante nunca enxerga a si mesma. O verdadeiro coração está ocupado com Cristo e, em certo sentido e medida, o ego é deixado de lado. O pensamento correto não é pensar, seja lá o que for, de si mesmo, exceto quando precisamos nos julgar. Você não pode querer ser um testemunho, a menos que esteja ocupado com o pensamento de ser um, e isso é pensar em si mesmo. E como já disse, é o que eu tenho visto acontecer. Um dos primeiros sinais do mal, nesse sentido, foi a reunião de Manchester. Os irmãos estavam pensando em si mesmos e falando de si mesmos, não de Cristo. Querer ser Filadélfia era o espírito de Laodiceia. Como costumo dizer com frequência, acreditei que Deus estivesse fazendo essa obra, mas fazer as coisas no sentido de querer ser algo foi exatamente o oposto. Filadélfia continua aqui até que Cristo venha. Ela tem a promessa, por guardar a palavra da paciência de Cristo, de ser guardada da hora da provação que está para vir em todo o mundo, e a promessa de que Cristo voltará logo. Eu creio que haverá um testemunho de Filadélfia muito mais efetivo. Mas não é a isso que me oponho agora, mas à pretensão de coletivamente ser tal testemunho. Filadélfia é louvada por não ter negado o nome de Cristo. Ela tem pouca força, o que não soa como algo muito elevado. Todavia, ser fiel e guardar a palavra de Cristo quando outros abandonam a fé pode ser o seu teste. Desejo sinceramente ver os amados santos entregues à total devoção, força e constância da comunhão, mas isso não significa a pretensão de ser algo que caracterize essas coisas. Esse texto foi extraído do livro Letters de John Nelson Darby, volume 3. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.